está aqui ao vivo com a gente, Renan Filho. Muito obrigada, ministro, pela presença. Eu sei que o senhor está aí num trabalho, numa agenda super complexa, mas a gente sempre agradece quando recebe uma autoridade assim aqui no Acorda Metrópolis. Eu também já adiciono à conversa, além da Marília Ribeiro, o Fábio Serapião, nosso colunista. Ministro, bom dia. Todas as informações que a Marília trouxe aqui pra gente estão corretas, né? Isso, a gente está na fase da consulta pública, então todo mundo que quiser opinar sobre a questão pode, né? Pode sim, a consulta pública é um instrumento legal para que a gente possa democratizar o acesso e as informações às pessoas, para que as pessoas conheçam a medida que o governo deseja implementar e possam colaborar, aperfeiçoar. É momento também da gente observar a experiência internacional comparativamente. A única coisa que ela colocou, a Marília, que não está correta, é que nós vamos alterar os procedimentos para a carteira de habilitação de moto para carteiras A e B. As carteiras que não vão entrar nesse primeiro momento são as carteiras profissionais, as carteiras C, D e E, que são sobretudo para dirigir veículos utilitários, de transporte de pessoas, pequenos caminhões, ônibus e caminhões de grande porte que transportam carga, produtos químicos, minério. Essas carteiras profissionais C, D e E, elas não entrarão agora. Nesse momento, nós vamos focar na exclusão do cidadão comum que não tem recursos no Brasil para arcar com os fortes custos e com um processo tão burocrático para tirar a sua carteira. Por isso, cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem hoje sem carteira nacional de habilitação, porque não tem facilidade para tirar a carteira. E nós vamos aproximar o Brasil da experiência internacional comparada, principalmente tirando a obrigatoriedade das autoescolas. As autoescolas vão continuar, elas vão continuar prestando serviço, mas elas não vão ser obrigadas mais. O cidadão vai ter outras alternativas e aí ele vai escolher. Essa escolha vai intensificar a competição, vai melhorar a qualidade do serviço, vai formalizar, habilitar as pessoas e, por consequência, melhorar o trânsito também, além de garantir a inclusão de muita gente que é obrigada a dirigir sem carteira. E ao tirar a sua carteira, a primeira carteira, as pessoas vão ter mais facilidade para dirigir seu próprio veículo ou mesmo para acessar o mercado de trabalho. Fábio Serapião. Ministro, bom dia, obrigado pela presença. Ontem, logo que saiu essa notícia, alguns amigos vieram comentar aqui, perguntar para mim como que seria essa prática agora, né? Porque um cara vai treinar para dirigir, vai estar sem habilitação, obviamente, porque ele está treinando, pode ser abordado. Quais são essas alternativas que o senhor falou para quem vai tirar, para que não precisa passar pela autoescola? Ele pode aprender sozinho, ele pode aprender com algum outro curso, enfim, como que na prática vai se dar isso? Primeiro, Serapião, nós vamos desburocratizar muito a legislação. Isso já vai facilitar a vida do cidadão. São duas partes a formação do condutor. Uma é a parte teórica, que o cidadão hoje é obrigado a fazer 40 horas presenciais para fazer uma prova, que ele tem que ser aprovado demonstrando conhecimento em legislação de trânsito, em conhecimento das placas. As pessoas não vão mais ser obrigadas a fazer esse curso. Elas podem fazer o curso se quiser, ou elas podem se preparar por uma plataforma que será disponibilizada gratuitamente pelo próprio governo. Isso vai permitir que o cidadão escolha. Ele precisa de um cursinho para fazer a prova, ou ele tem condição de estudar sozinho, ou em grupo, ou na escola, ou na igreja, ou no prédio em que ele mora, e esse grupo de pessoas vai fazer a prova. Isso significará uma desburocratização, significará simplificação, e as pessoas vão fazer baixar esse material para estudo direto do site do Ministério dos Transportes. Com relação às aulas práticas, nós vamos institucionalizar o instrutor autônomo. Ele já existe na lei, mas ele funciona pouco hoje, porque a formação do instrutor autônomo ela é feita pela própria autoescola. Então, há uma baixa oferta de instrutores no Brasil. O que nós vamos fazer? Aumentar a formação de instrutor autônomo. Então, não é todo mundo que vai poder treinar sozinho, obviamente, porque isso seria ruim. Mas nós vamos aumentar muito o número de instrutores autônomos. Ele vai ter que fazer um curso de formação para instrutor,
que tem como critério possuir a CNH, e o segundo critério é ter bons antecedentes de trânsito. Esse curso, depois de feito, ele fará uma prova. Aprovado nessa prova, que é uma prova para instrutor autônomo, conduzida pelo Ministério dos Transportes, acompanhada pelos DETRANS, ele aí vai poder dar a aula. Como ele vai dar aula? Ele vai poder dar aula no carro próprio do instrutor, no carro do cidadão, desde que a pessoa tenha carro. Às vezes alguém na família tem um carro e é muito mais barato para você fazer a aula no carro de um parente seu, de uma pessoa próxima, do que você contratar um carro para fazer. Ou mesmo o instrutor vai poder alugar um carro para dar a aula ou fazer uma parceria com a própria autoescola. Então o cidadão vai ter várias possibilidades. Esse carro ele será sinalizado, o mundo inteiro não obriga pintar os carros, porque ao pintar os carros, de certa maneira, o carro fica esterilizado, ele só serve para aquilo. Então ele fica com um custo muito alto da aula, porque o carro não pode ser utilizado para outra coisa. Nós vamos adesivar com ímãs os carros no momento da aula que o instrutor estiver ministrando ao aluno, ou diretamente, ou no carro do próprio aluno, ou numa parceria com a autoescola, ou com um carro alugado. Vamos mudar também as regras, porque o Brasil, você só podia ser habilitado em carro com câmbio manual. Isso não tem sentido. O cidadão tem que escolher. Se ele quiser dirigir carro com câmbio manual, ele se habilita para carro com câmbio manual. Se ele quiser dirigir num carro automático, ele se habilita num carro automático. Todas essas mudanças valerão também para as autoescolas, porque as autoescolas também têm muitas regras burocráticas que inibem a abertura de novas autoescolas. Por exemplo, se você, Serapião, quiser abrir uma autoescola hoje como negócio, você tem que comprar 6 carros no mínimo. O governo obriga qual é o seu corpo funcional da sua autoescola. Imagina se o governo dissesse quantos funcionários na parte administrativa e na ponta deveria ter o Metrópolis. Isso não é bom para o governo. Quem tem que decidir isso é a iniciativa privada, reduzir custo, para não exportar custo ao cidadão. Além disso, tem uma série de outras empresas que fiscalizam o processo, isso encarece, isso burocratiza, isso alonga o processo e transformou o Brasil num país que exclui as pessoas. Nós somos o país mais burocrático e mais caro para tirar uma carteira de avião. Hoje de manhã mesmo, uma dona de autoescola me ligou, preocupada e reclamando das mudanças. E eu falei para ela assim, mas quanto é que custa as aulas aí na sua autoescola? Só para fazer as aulas práticas, fora a teórica, para tirar uma carteira de moto e de carro, custa R$ 2.200. Só as aulas práticas. Mais taxas médicas, mais taxas do Detran, mais o curso teórico. Isso custa no Brasil entre R$ 3.500 e R$ 5.500 nos estados mais caros. Então isso precisa mudar, porque o brasileiro não tem esse recurso. E o que traz isso para a sociedade? Sabe? Tem idade que o cidadão tira a sua primeira carteira, homem aos 28 anos, mulher aos 33 anos. E a gente tem aproximadamente 60 milhões de brasileiros que têm idade para ter carteira e não possuem carteira de habilitação pela dificuldade, a burocracia e o alto custo. Antes de passar para Marília, eu queria... Acho que aí foi a bateria. Eu queria reforçar um ponto. A gente consegue te escutar muito bem, ministro. Acho que talvez o senhor não nos ouça tão bem porque o fone, né, parece que deixou de, enfim, funcionar. Mas antes de passar para Marília, eu queria reforçar uma parte da sua resposta agora, porque embora seja muito caro para abrir a autoescola, para fazer uma autoescola funcionar, as aulas são caras, é isso, né? Precisa de digital, um montão de sessão que você tem que ir lá na autoescola, depois as aulas práticas. A gente vê e tem um conhecimento, uma opinião pública sobre máfia, né, das autoescolas, enfim, que é um negócio lucrativo, principalmente sobre essa questão. Todo mundo conhece alguém que pagou, alguém não, né, várias pessoas que pagaram para conseguir tirar a CNH, a carteira de motorista. Assim que a gente voltar com o ministro perdeu o contato com a gente, mas a gente vai voltar daqui a pouquinho, queria então voltar com ele a partir desse momento em que tem, né, essa discussão sobre a máfia das autoescolas, sobre se essa novidade que o governo está propondo pode diminuir
esses casos, então, de pagar para se conseguir a CNH, enfim, se tem essa intenção também do governo. Eu sigo com o Fábio Serapião e com a Marília Ribeiro aqui comigo, para a gente continuar falando aqui, enquanto a gente não tem a volta do ministro. É isso, né? São diversas propostas. E tem o psicotécnico, né, Sim. Natália? Muita gente que não passa no psicotécnico, né? É muito grave isso. Sim, exatamente. Não passar no psicotécnico, é isso. Não sabe nem o que é seta e paga e vai para as ruas. E também, enfim, o Brasil é um país continental, né? A gente tem pessoas, novos condutores, aprendendo a dirigir em diversas situações, né, nas zonas rurais, nos centros urbanos. O ministro, eu estava conversando aqui com os meus colegas, a partir da sua resposta, que há uma opinião pública muito grande sobre a máfia das autoescolas. Porque, embora seja muito caro para se abrir uma autoescola, também tem esse outro lado que todo mundo conhece, diversas pessoas que pagaram para conseguir a CNH. Com essa proposta nova, com essas novidades que o governo tem colocado e vai colocar agora, portanto, para discussão pública, o senhor acha que a máfia das autoescolas deve acabar? É um caminho para que isso não ocorra mais? Eu entendo que máfias existem porque há uma distorção no mercado. E qual é a distorção no mercado? É a obrigatoriedade. O cidadão é obrigado a passar por ali e, ao ser obrigado, alguém vende uma facilidade. Quando você estabelece um mundo de competição, onde há várias possibilidades para o cidadão, certamente todo tipo de corrupção, de ilegalidade, ele será diminuído, porque a própria competição dificulta aqueles que apresentam dificuldade para vender uma facilidade. Eles têm mais dificuldade porque tem alguém competindo com ele e oferecendo um serviço de maneira eficiente. Isso ocorre em monopólios, em oligopólios, e a obrigatoriedade da autoescola ela cria esse problema. Agora, enfrentar esses tipos de máfia é um objetivo. Outro objetivo é garantir acesso ao cidadão, porque o grande problema é que as pessoas no Brasil não têm acesso. Primeiro. Ministro, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Eu gostaria de saber se a União, de alguma forma, vai ter participação em caso de fiscalização nos estados que vão estar, caso essa proposta, né, venha de fato ser efetivada, se vai ter aí o braço da União para poder contribuir com os estados em relação à fiscalização. Certamente, né? O CONTRAN, ele gerencia o funcionamento dos DETRANS, então o funcionamento já é nacional. Os DETRANS também têm relação com as polícias e a União também. Então, nas rodovias, a Polícia Federal, nas rodovias federais, nas estaduais, as polícias estaduais e nas municipais, os batalhões de trânsito dos municípios e dos estados vão trabalhar integradamente, a fiscalização será conjunta, tudo isso estará disponibilizado em sistema. Hoje já tem tecnologia, inteligência artificial, nós temos dados por cidade, por estado e vamos conseguir fiscalizar o funcionamento desse novo modelo. Vale dizer que nós estamos aproveitando a experiência internacional. O que nós estamos fazendo no Brasil é aproximar o Brasil da experiência internacional comparada a fim de facilitar a vida do cidadão, a fim de desburocratizar, a fim de baratear. E com isso a gente vai ter um trânsito melhor, porque as pessoas vão fazer as provas para poder dirigir. Hoje muita gente dirige sem fazer as provas porque não tem o dinheiro de pagar. E isso exclui muita gente do mercado de trabalho, o que é muito danoso. Veja você, como um homem tira a primeira carteira aos 28 anos e uma mulher aos 33, é muito difícil você chegar tirando a carteira nessa idade a dirigir um caminhão de grande porte. Porque demora para você fazer as outras etapas, se adaptar para dirigir um veículo de grande porte. E a remuneração para quem dirige caminhão no Brasil ela é muito maior do que a média.
Será que as pessoas não queriam ganhar um salário de 10 mil reais, de 12 mil reais, talvez de 15 mil reais, e depois ganhando esse salário financiar o seu próprio caminhão para ir, quem sabe, ganhar algo em torno de 1.000, 25, talvez 30 mil reais? Mas elas não conseguem acessar esse mercado. A população que dirige caminhão, que dirige ônibus no Brasil está envelhecendo, porque os jovens sequer têm a primeira carteira de habilitação, e isso cria um outro grande problema, além das próprias dificuldades do trânsito, que, com tanta gente dirigindo sem carteira, aumenta certamente o nível de acidente. Temos mais alguma pergunta ao ministro? Só mais uma, Natália. O senhor falou sobre a questão da comparação com outros países. Tem um país específico que o senhor está olhando, que o governo está olhando, ministro, que vai servir assim como base? E como funciona nesse país? Olha, primeiro, nós olhamos o mundo inteiro. Poucos países no mundo exigem a obrigatoriedade. 2 dos principais que exigiam, tiraram. A França é a obrigatoriedade de autoescola. A França e Portugal está tirando agora. O mundo anglo-saxão, ele nunca exigiu obrigatoriedade de autoescola. Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, México, todos os nossos vizinhos, a Índia. Ou seja, a maior parte do mundo não usa esse modelo brasileiro. O que a gente está fazendo é aproximar, reduzindo a burocracia, dando autonomia para o cidadão estudar como ele desejar. Porque você imagina, Serapião, se nós, para que um cidadão fosse fazer vestibular numa escola pública, o governo dissesse aonde ele vai ter que fazer o cursinho. Obviamente isso geraria uma fila nesse cursinho e ficaria muito caro estudar lá. Isso é que o governo não faz. O cidadão tem que passar nos trâmites. Da mesma maneira, ele vai ter prova teórica, mas como ele vai se qualificar, nós vamos dar várias possibilidades usando a experiência internacional desses países que dão mais liberdade para o cidadão, dado que o excesso de governo, nesse caso, repito, nesse caso, trouxe exclusão e carteira cara. Nós temos a carteira mais cara da América do Sul e uma das mais caras do mundo no momento. Perfeito. Muito obrigada, viu? O ministro dos Transportes, Renan Filho, esteve aqui conosco no Acorda Metrópolis para tirar as nossas dúvidas sobre a consulta pública, que agora, se você que está nos acompanhando quiser dar opinião sobre o fim das autoescolas, esses novos processos, né, novas formas de se conseguir a CNH, entra lá, dá para acessar. Participa Brasil, ministro? Vai ser publicado agora, está na ouvidoria, vai sair da ouvidoria para publicar nas próximas 2 horas e na própria publicação no Diário Oficial ensina o caminho para as pessoas. Deixa eu só lhe fazer uma coisinha agora nessa sua última fala. Não vamos acabar, não vai ser o fim das autoescolas. Nós vamos acabar com a obrigação do cidadão procurar uma autoescola. Ele vai procurar a autoescola se ele desejar, se ela prestar um bom serviço, se ela facilitar a aprovação dele na prova. Se ele achar melhor estudar de outra maneira, ele vai poder estudar de outra maneira. E também para aula prática, isso é para aula teórica, eu falei. E para aula prática, o cidadão vai ter a possibilidade de contratar um instrutor autônomo, que talvez seja melhor para ele, mais próximo de casa, mais simples. Esse instrutor autônomo, ele também será fiscalizado pelo Ministério dos Transportes e pelos DETRANS. Ele precisará se qualificar para poder dar a aula aos alunos de maneira muito mais desburocratizada. E ele pode, inclusive, fazer uma parceria com a autoescola. Imagine que um instrutor autônomo tenha o curso, mas não tenha o carro. Aí ele mora próximo do aluno e vai na autoescola e faz um entendimento mercadológico. Isso vai aumentar a concorrência. Mais concorrência vai derrubar preço, o que vai ser muito bom para o cidadão. A gente acredita que até 70%, podendo chegar a 80% dos custos, serão reduzidos para tirar uma carteira de motorista no Brasil, que vai ser um novo momento muito importante para o país. Importante reforço que o ministro faz, porque muita gente ficou assustada, né? Falou, ixi, agora que não vai ter, qualquer pessoa compra um carro e sai dirigindo na rua. Não, portanto, o ministro faz o reforço que são novas alternativas para desburocratizar e facilitar, dar mais, inclusive, acesso a todo mundo que quiser tirar a CNH mais fácil. Obrigada, viu, ministro? A gente certamente conta com o senhor em breve. Tá bom, eu estarei aqui para a gente discutir, tá? Teremos esses 30 dias para trocar ideias. Muito obrigado. Ótimo, valeu. Até a próxima. Um ótimo trabalho.